Paulistano Rádio. CAP para todos. Dali CAP, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Essa é a primeira edição do podcast CAP para todos. O seu momento de debate aqui na Paulistano Rádio sobre diversidade e inclusão. Esse é um produto pioneiro oferecido aos sócios pela Diretoria de Comunicação e Marketing, diretoria que eu, Luiz Ferrari, tenho a alegria de ocupar agora e poder trabalhar para vocês. É um dos trabalhos que eu tenho dentro do clube, além de integrar com muita alegria a Comissão de Diversidade e Inclusão, onde eu estou muito bem acompanhado aqui das meninas Beta, Cris e Romine, que vão se apresentar e contar um pouco o papel de cada um dentro do nosso trabalho aqui pela diversidade do clube. Bom, eu sou a Beta, estou há muitos anos nos bastidores do clube. Eu falo que eu sou agente de campo, eu gosto de executar. Adoro novos desafios, já participei de algumas ideias novas no clube, todas foram muito gratificantes. E essa comissão, mais importante ainda, porque a gente representa um grupo muito maior. Existe um grupo de discussão sobre diversidade e inclusão no clube, né, via WhatsApp, que foi formado no começo da pandemia, que estávamos todos afastados, e esse grupo tem mais de 40 pessoas. E essa comissão representa tudo que foi falado, que foi exposto, que foi colocado nesse grande grupo. Óbvio que não dá para ter uma comissão com 40 pessoas. Então, eu me sinto representando toda essa galera que tem interesse, que já trouxe muita coisa positiva para esse tipo de discussão. Eu sou a Cris De Angelis, faço parte da comissão, fazia parte também do comitê, e acho uma honra, né, a gente representar um grupo que tem a mesma causa que a gente. E eu também trabalho com diversidade e inclusão, porque eu sempre quis contribuir para um mundo mais diverso, mais inclusivo, onde ninguém pode ficar para trás. E obviamente, quem me fez ter esse olhar, e eu não seria capaz de ter esse objetivo sozinha, foi meu filho, de 8 anos, que tem uma síndrome rara, e que me ensinou a ver o mundo por um outro ângulo. Eu sou a Romine, também me sinto privilegiada de fazer parte aqui dessa comissão e de representar um grupo maior de associados e associadas. Eu, dentro da minha profissão, eu trabalho com produção de conteúdo, eu sempre me preocupei muito com como abordar todas as pessoas, todas as tribos, todas as preferências, porque eu acho que a gente vive num mundo que ele ainda está muito formatado, né? E quando eu entrei para essa comissão, um dos meus objetivos era exatamente esse, tentar expandir um pouco mais para o universo das pessoas que não se sentem tão ajustadas dentro de qualquer tipo de ambiente, seja no clube ou seja fora do clube, e contribuir para que a gente tenha uma sociedade mais igualitária, né? Onde não que as pessoas tenham que se adaptar ao nosso ambiente, mas sim que o ambiente esteja sempre adaptado para qualquer tipo de pessoa, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui também, fazendo parte não só dessa comissão inovadora, como dessa iniciativa inovadora que é esse podcast, para abrir o diálogo, né? E transformar diálogo em ação, né? Que é o que a gente quer aqui dentro do clube. E vale lembrar também que, além de nós 4, nós temos aí um companheiro novo na comissão, que é o conselheiro Paulo Guazelli, foi nomeado aí pelo atual mandatário. E no fim do nosso papo aqui temos mais uma novidade para anunciar sobre a composição do nosso time. Bom, a Comissão de Diversidade e Inclusão nasceu de uma necessidade mesmo. A gente já tinha algumas discussões em grupos de sócios do clube, já havia algumas ações pontuais de alguns departamentos, mas não era uma visão institucional, e era uma coisa que a gente precisava para estar antenada com as melhores práticas do mercado, de clubes, de empresas, e adequar o clube à diversidade e inclusão. O que é a diversidade? A diversidade são as diferenças. O que é a inclusão? Aproveitar todas essas diferenças em prol do que a gente pode absorver de cada um. Então,
Eu acho que, basicamente, a diversidade e inclusão, em termos gerais, é isso, de maneira simples. O que a gente busca? Conscientizar, fazer campanhas, tanto para associados como colaboradores, fazer ações não só pontuais e eventos, mas ações do dia a dia que melhorem a vida de quem tem alguma necessidade, que precise de alguma coisa diferente no clube. Para os funcionários também é muito importante que a gente consiga trabalhar com essa visão inclusiva, que só vai trazer ganhos para o clube de uma maneira geral. Eu acho que a gente já tem uma visão legal em termos de assistencialismo, e isso faltava para fechar o pacotão aqui. Eu acho que aqui, Beta, você endereçou um ponto importante aí. Eu gostaria de convidar aí a Cris, a Romine para entrarem no debate também, que muito se confunde ainda com políticas de diversidade e inclusão com assistencialismo. E hoje em dia não é isso, né? Cris, desenvolve um pouco esse assunto para nós, por favor. Na verdade, o assistencialismo, né, é você se doar, então fazer uma boa ação, acreditar na causa. A diversidade, na verdade, ela faz parte do mundo, né? Ela não é ainda respeitada como merece ou ainda abraçada como merece, né? Então, eu diria que existe uma riqueza tão grande nesse capital humano que a diversidade ela serve para a gente evoluir, tanto como ser humano como sociedade. Eu sempre brinco que é muito fácil a gente concordar com os iguais, a gente estar com iguais, porque isso só reflete o que a gente é e só reafirma o que a gente pensa. A criatividade e a inovação vêm de pensamentos diferentes. E como você vai ter pensamentos diferentes se você não tiver vivências diferentes, né? Então, quando a gente fala das nossas afinidades, quer seja pessoa com deficiência, quer seja gênero, quer seja LGBTQIA+, ou racial, são vivências diferentes do que a maioria teve. Então, como trazer esse aprendizado, como vivenciar, ter empatia, para então a gente conseguir evoluir nesse sentido. E aí o que vem, e todos nós temos, e eu tenho muito, é muito preconceito, né? É natural, todo mundo tem. E quando você vence um, vem outro. Então, e a gente só vai conseguir tirar o melhor proveito da diversidade quando a gente conseguir cada vez mais enxergar os nossos preconceitos, dar chance para desconstruir essa visão e construir uma visão nova. Mas isso só acontece de dentro para fora. Por isso que eu digo que é um trabalho gradual e ele tem que ser legítimo. Ele não é um trabalho imposto e nem é um trabalho de confronto, né? Porque o que a gente quer promover aqui, como a Beta bem disse, é uma mudança cultural. E isso você só tem quando as pessoas de fato se entregam para aquele assunto e conseguem trazer e se dar o direito de ter uma nova perspectiva, um novo olhar, e a partir dali ele amplia aquele leque de conhecimento que ele tinha até então e aí consegue abraçar a causa de uma forma verdadeira. É assim que eu enxergo um pouco a diversidade e a inclusão. E aí quando você abraça de forma verdadeira, você quer que o mundo seja mais inclusivo. Então você se pergunta, aonde que estão essas oportunidades? Por que o mundo não é inclusivo? Porque tem muitas barreiras. Então como a gente tira essas barreiras, né? Então dando um exemplo rápido, eu tenho um filho que tem PCD, ele não vai mudar a deficiência, tem deficiência, ele veio ao mundo assim, ele não vai mudar a deficiência dele, né? Mas como eu ajudo a eliminar as barreiras para ele pertencer ao mundo, para ele ser aceito, né? E ele tem muito a ensinar, aliás, ele mais me ensina do que eu ensino a ele, mas tem barreiras, e eu acho que todos os casos têm barreiras, e eu acho que não é fácil. Eu tive o privilégio de ser mãe do Pedro e ele me ensinar esse olhar, mas é uma das razões que eu estou aqui, é para isso, é para conseguir compartilhar e convidar cada vez mais pessoas a fazer parte desse movimento. Eu acho curioso, né, Cris, que você comentou sobre preconceito e expandir um pouco a nossa mentalidade, né? Porque uma coisa que sempre me incomodou é a determinação de padrões. A determinação de padrões sociais, elas acabam levando preconceito, né?
seja um padrão físico, seja um padrão de cor, um padrão de raça, um padrão de orientação sexual, idade, tudo isso são determinações de padrão, né? E eu trouxe uma frase do Cortella, né, que eu já até comentei com vocês algumas vezes, que eu gosto muito, que fala o seguinte: o pré-conceito, né, é uma manifestação que não passou pela análise crítica. Ela veio à tona sem ponderação e sem reflexão. E, na verdade, é isso que acontece, eu acho que no nosso dia a dia, né? A gente tem essa determinação de padrões, seja por questões históricas, estruturais, seja pela falta de reflexão que a gente faz mesmo, né? E esses padrões se repetem e trazem para a gente preconceitos que às vezes a gente não sabe que a gente tem. E eu acho que tanto a gente, né, uma das coisas que eu acho que todo mundo quer aqui é trazer essa mudança de pensamento, é fazer você pensar e reconhecer que existe sim um padrão e, ok, se você não se encaixa nesse padrão, ou se as pessoas não se encaixam nesse padrão. E é nossa responsabilidade fazer com que essas pessoas também se sintam incluídas, né? Porque a coisa do assistencialismo, ela vai muito para a simpatia, né? O preconceito, eu falo que ele brinca com a simpatia e com a antipatia, porque o preconceito não obrigatoriamente ele é negativo. Ele vem de um padrão que você estabeleceu, né? Você gera uma simpatia ou você gera uma antipatia. E eu acho que o que a gente precisa é gerar empatia, né? E eu acho que isso é mais difícil, você sair dos rótulos para poder enxergar de uma forma crítica, reflexiva e chegar num padrão de empatia para conseguir, aí então, abrir espaço para o novo e para o diferente, né? Então você tem que quebrar o padrão para aí você ter um espaço para o novo e para o diferente. E acho que a gente está, né, começando a traçar um bom caminho em relação a isso aqui no clube, né? Sem dúvida, e acho que assim, a Cris falou em mudança de cultura, você falou em aprimorar o pensamento e tudo, e a gente já vê, por exemplo, na esfera legal, né, uma série de garantias para as populações minorizadas, seja PCD, seja questão de gênero, racial, etc., o direito já se preocupou com isso e protegeu uma série de condutas e questões que eram ignoradas antigamente, né? E mais que isso, e aqui eu digo como uma pessoa de marketing, né? O mercado já acordou para isso, né? E a gente tem exemplos aqui dentro do clube. A gente tem, por exemplo, a nossa equipe de vôlei sentado, que é financiada em parte por um projeto de lei de incentivo ao esporte, e é um dos projetos que o mercado tem mais apetite em aportar. Porque sabe que ali, além de incentivar o esporte, tudo, vê na inclusão uma bandeira que hoje o mundo corporativo se interessa. É bom para a reputação da minha empresa. É um valor. Estar associado a esse movimento, né? Como eu disse, é um capital humano que não era enxergado antes, né? Então agora as empresas começaram a acordar e a enxergar esse valor. Eu acho que pouco a pouco, né? Existiu primeiro é a história do ESG, né? Primeiro uma preocupação muito grande com a sustentabilidade e acabou se deixando um pouco de lado o social. E eu acho que agora está retomando um pouco esse olhar no social, que faz parte do mundo corporativo. Não tem como você não fazer mais parte deste processo de mudança. Mas o que eu achei interessante que a Romine trouxe e vem ao encontro dessa questão corporativa é a busca do conhecimento, como você colocou, que é um pouco, como a Beta disse, trazer o debate, né? As pessoas não têm obrigação de saber. Eu conheço muita gente muito bem intencionada que fala, eu não sei nem por onde eu começo. E a busca de conhecimento é o afeto mais bonito para você mostrar que você se importa. Porque quem se importa vai em direção àquilo. Exato. A gente não deveria ficar brigando e pedindo pelo amor de Deus. A gente tem que trazer o conhecimento, que aí ao despertar a pessoa vai se importar. E aí ela vai tomar a direção em relação àquele assunto. E é exatamente isso. Não tem por que ser impositivo. Isso. Né? É um reflexo da busca do conhecimento, do entendimento daquilo que seria ou não mais confortável, seria ou não mais justo, seria ou não mais inclusivo. Mas como o Luiz colocou, teve muita coisa que veio com a lei. Tem a lei primeiro, as empresas tiveram que se adequar, tiveram que cumprir aquela norma legal que estava sendo imposta como cota para PCD, para pessoas com deficiência.
E através do resultado e do que foi se enxergando com o resultado daquela imposição, abriu-se um leque para que aquilo fosse abraçado, não como uma obrigação, mas porque realmente trazia resultados positivos. Sim. Tanto para o funcionário que foi incluído no clube, como para as pessoas que estavam em volta, que trabalhavam com eles, e puderam também ter esse crescimento de ter essa convivência com uma outra pessoa diferente, que estava agregando valor a um grupo. Então isso é muito interessante. Às vezes a lei vem primeiro, mas durante a adequação e durante o processo se torna uma coisa natural. E eu acho isso bem bacana nessa parte de diversidade. Bom, como a gente falou na introdução aqui, a comissão existe aí há uns 5, 6 meses, mais ou menos, e já realizamos algumas ações aí no clube. Beto, eu queria que você comentasse aí as 3 ações que a gente já botou de pé, a 4ª sendo a iniciativa aqui de lançar o podcast. Conta para nós aí, para os nossos ouvintes, o que a comissão já entregou aqui no Paulistano. Bom, primeiro evento foi a palestra com o Instituto Dorina Novil sobre deficiência visual e foi sensacional. Aprendemos muito, desde a diferença de cores das bengalas, como abordar a pessoa que está no farol para atravessar, como oferecer ajuda, a questão legal do cão-guia. Foi um bate-papo muito gostoso, foi muito proveitoso e acho que todo mundo aprendeu muito, né? Porque acho que a gente tem curiosidade, às vezes você vê a pessoa no farol, vai atravessar e não chega perto, não oferece ajuda porque você não sabe como abordar. Uhum. E esse dia a gente teve essa experiência de saber, inclusive prática, né? Sim. Que a menina que veio, ela botou a gente para fazer obstáculo. Olha, se tiver um buraco aqui, você faz isso. Se tiver um obstáculo, você faz aquilo. Então, eu achei que foi muito proveitoso. E eu acho que diz também muito com uma população do clube, que é o pessoal de mais idade, porque não é só para cego, né? Sim. É cego e pouca visão. Sim. Então, a gente encontra aqui, às vezes, alguém com dificuldade até para ter acesso às coisas e tudo, né? Exatamente. Eu achei que foi muito bacana. Muito proveitoso. E aí depois tivemos a palestra com a Alexandra Lohá. Se a Romine quiser falar um pouquinho sobre a Alexandra. Nossa, a palestra foi incrível, né? Porque é uma ex-consuleza, né? Preta, mulher, estrangeira, né? Porque ela não é brasileira. E ela chegou com a gente com uma bagagem de exemplos e de experiências que são absolutamente reais, né, e factíveis. Então não é aquela coisa hipotética, e se fosse assim, você consegue. Não, ela trouxe casos reais, ela trouxe números super chocantes até, né, de questões ou de situações que ela passou ou em consultorias que ela presenciou, e falou muito de racismo, falou muito de machismo, né, falou um pouco do capacitismo também, né, na palestra dela, e eu acho que o resultado foi muito melhor, ou foi muito acima do que a gente esperava, né, porque gerou muita pergunta, gerou debate no final, o pessoal veio conversar com a gente, veio falar com a gente. Poxa, é aquela história de você se sentir preconceituoso sem saber que você é, né, que é o primeiro passo, é você sair do quadrado, né, sair da caixinha e entender que poxa, isso aqui, vamos mudar um pouquinho essa fala, vamos mudar um pouquinho essa frase. Nossa, esse comportamento ele pode ter um quezinho aí que pode incomodar outra pessoa, né? Eu gosto, uma coisa que eu falo sempre, né? Muitas vezes as pessoas escondem o preconceito atrás da piada. E aí, assim, não, mas eu tava brincando, né? Brincadeira. É a desculpa clássica. Pois é, né? A desculpa clássica, né? E eu acho que assim, brincadeira ou piada é quando todo mundo ri. Né? Se não tá todo mundo rindo, se a pessoa que é alvo da brincadeira ela não tá rindo, não é piada, é preconceito. Né? Exato. E eu acho que ela conseguiu mexer um pouco nisso, né? Em coisas que a gente às vezes encara como tão normais e que são preconceituosas. E foi muito bacana, porque eu acho que todo mundo não teve. Eu duvido que uma pessoa que tenha saído da palestra dela, que teve um público maior que a gente imaginava até, não tenha saído de lá e falado: nossa, como eu sou preconceituosa. Nossa, como tem alguma coisa errada, né? Uhum. E eu acho que gerar essa reflexão, gerar esse debate, não tem que gerar culpa, né?
tem que exatamente pensar aonde que estão as coisas acontecendo, né? Ou por que existe esse pensamento? Você está repetindo o que você ouviu sempre? Né? Ou se você nunca parou para pensar? Porque às vezes a gente repete, sei lá, a gente é da geração que cresceu com piadas preconceituosas, né? Que cresceu com falas que não se preocupavam com isso. Sim, mas... Tá na hora, né? Mas a gente é também a geração que cresceu com cigarro de chocolate. Exato! E hoje isso não cabe mais. Tá então, na hora, exato, não cabe mais. Exatamente, não cabe mais. Então, eu acho que todo mundo que estava assistindo lá parou e pensou nisso. Não cabe mais eu agir dessa forma. Sim, talvez, né? O que me surpreendeu na palestra dela foi o público. A gente teve quase 100 sócios lá. E eu, sinceramente, não esperava tivesse essa atração entre o nosso público mesmo, entre o nosso público. Numa assim. noite chuvosa. Numa noite bem chuvosa, forte. com trânsito. Até atrasou a palestra em função do trânsito, porque as pessoas estavam a caminho e pediam para esperar. Foi muito legal. Mas sabe que, pegando o gancho da Romine, o que eu achei também bom da Alexandra, que ela trouxe exemplos tão reais. Exato. Que, tipo... A gente se enquadra, eu me enquadro, vou dar um exemplo ótimo. Ela diz, primeira coisa que a pessoa fala, não, eu não tenho preconceito, eu tenho um amigo negro. Pois é, né? Ela dá esse exemplo, é a primeira fala, né, de preconceito. Ou senão o outro fala, não, eu não tenho preconceito, eu contratei 2 negros para minha equipe, né? E aí, quando ela provoca mais ainda, ela fala, tá bom, já que você não tem preconceito, no seu churrasco de final de semana, quantos negros ou PCD, vamos pegar toda a diversidade, né, os grupos minorizados ou minoritários. Quantos tem no seu churrasco? E quantos você já namorou? Quantos você chamou para ir no cinema? Então, ela começa a fazer uma provocação que você vai... em algum lugar você se enquadra. Exato. Então, é real. E aí, naquele momento, você se identifica e você fala, puxa, preciso trabalhar esse ponto. E aí, você se desconstrói aquela visão que você não tinha de você mesmo para construir e abrir uma nova possibilidade ali. E a outra coisa que eu achei interessante, eu convidei a mãe de uma amiga minha aqui do Clube Sócia, que é uma das pessoas que eu mais admiro no mundo, e que eu acho ela, tipo, sabe, uma pessoa tão sem preconceitos, que eu falei, vou chamar que ela vai gostar de ouvir uma pessoa assim, né? No final ela me chamou, pediu para falar com ela, que ela disse, nossa, quanto assunto eu tenho para refletir. E eu falei, você, Anne, ela é uma inglesa, né? E ela falou, sim, muitos assuntos, agradeço tanto essa palestra. Então são coisas que se a gente não vivenciar, como a Beta disse, às vezes chega no momento, eu faço por obrigação, ou vou porque tem que ir nos lugares, ou contratar a cota. Depois que você vivencia, aquilo entra em você. E aí começa a fazer mais sentido. E admitir o preconceito é o primeiro passo para a mudança, né? Admitir o preconceito. Perfeito. É o primeiro passo para mudar. E nós podemos ser agentes multiplicadores nessa questão. Promover esses debates, Exatamente. como foi esse, trazer, buscar reflexão. Acho que foi muito interessante. Acho que a gente conseguiu mobilizar um pouco os sócios, que sempre é desconfortável. São assuntos que a gente tem que refletir, mas não é que você vai e volta na mesma página. Porque tudo que gera mudança gera desconforto. Sim. E isso é natural. Então gera desconforto na gente mesmo. Puxa, não vi que eu tinha aquele ponto. Então isso... eu acho muito legal. Eu acho que o objetivo foi muito cumprido na palestra, porque ele gerou desconforto. Eu acho que assim, a iniciativa própria nossa agora de ter o podcast aqui, o CAP para Todos, é para dar sequência nesse debate, né? A gente espera receber outros convidados aí ao longo do ano para causar esse desconforto e provocar essa reflexão. Sim, exato. E eu acho que até mais, com certeza a gente deve ter sócios como a gente que entendem muito de algum desses assuntos. Certeza. E a gente pode chamá-los aqui para falar sobre o entendimento deles e aí reverberar mesmo uma visão de sócios que a gente não sabe quantos tem, que ou trabalham com isso ou já tem uma jornada dentro da diversidade muito intensa, né? Então é até uma oportunidade da gente... É um canal inclusivo aqui, né? Para outras pessoas virem também. E é super amplo, né? As pessoas, elas às vezes estereotipam, né, um pouco diversidade e inclusão, né? Tudo que é diferente é diverso. Então tem tanto assunto, tem tanta gente capacitada para falar nisso, e eu sempre falo isso, né? A nossa massa crítica aqui
ela é enorme. A gente tem que trazer as pessoas para o diálogo, trazer as pessoas para o debate, ensinar, aprender. Eu acho que é uma troca dinâmica que isso aqui é só o começo, né? Mas a Cris tocou num ponto aqui que às vezes a gente nem sabe o potencial que temos no clube aí de sócios que podem se envolver nesse tema e tudo. E eu sei que ela, dentro das atribuições dela na comissão, fez um trabalho aí formidável, que é um trabalho praticamente de formiguinha, de ir mapeando todas as crianças PCDs que tem no clube, entender aonde apertava o sapato de cada um para propor uma solução. Então, Cris, eu queria que você contasse um pouco como é que tem sido esse teu contato aí com as famílias e aí já entrasse no descritivo do que foi o evento do Special Olympics, que foi a nossa terceira entrega aí. Tá joia. Eu acho que a gente que trabalha com a bandeira, né, da diversidade e falar especificamente sobre PCD, tem uma frase que foi dito no Estatuto da Pessoa com Deficiência na ONU, que foi escrita por pessoas com deficiência, né, por isso que elas escolheram ser designada como pessoa com deficiência, que o pessoal fala, nossa, mas que nome pesado. Não, o estatuto demorou 4 anos para ser consolidado na ONU e elas falaram, nós temos uma deficiência, a gente quer se chamar de pessoa com deficiência, não de nenhum apelido, né? E foi muito interessante porque quando eu comecei no clube, eu falei, gente, a principal coisa que eu aprendi foi nada sobre nós sem nós. Por mais empatia que você tenha, você nunca vai conseguir ter a mesma experiência, a vivência da pessoa que está naquela cadeira. Vamos dar o exemplo do PCD. Você não vai conseguir. Então, se a gente não fala com essas pessoas, se a gente não pergunta para elas, e todas que eu falei, você tem certeza que você quer falar comigo? Porque elas não são ouvidas. E aqui o Ferrari falou das crianças, né? Mas quando você vê os adultos, eles falam que eles foram invisíveis durante boa parte da vida. Então, meu objetivo foi entender com as mães, no caso de crianças, que eu falei com as mães, e com os adultos que falam por si só, que têm deficiência, o que eles gostavam no clube e como o clube poderia ser melhor para eles. E eu, de novo, como mãe de uma pessoa com deficiência, me surpreendi muito, porque eu também não sabia que existiam aquelas necessidades. A gente não tem as respostas, a gente não fala com as pessoas. Agora, foi muito difícil encontrar essas pessoas, né? E mais uma coisa, assim como eu, essas pessoas também tiveram experiências negativas, né? Porque a sociedade é muito dura com esse tema, né? Então, a sociedade acaba não só consolidando barreiras, como o preconceito é tão grande que muitas vezes as pessoas dão um passo para trás, porque elas falam, eu não quero expor o meu filho a isso. Já é tão difícil a vida para eles, e ainda eu vou trazer um mal-estar, a história de deixar de fora, de não pertencer, né? E foi com esse olhar que a gente conversou com a equipe de natação do Paulistano e a gente dizia, nossos filhos não têm condições de fazer aula de natação. Eles não conseguem seguir as regras padrões, né? Como que a gente faz? Eu não consigo mudar o meu filho. Agora, as barreiras que existem na sociedade, no caso da natação, a gente consegue adaptar. E a natação abraçou com muita competência, com muito amor e profissionalismo. Não é que falaram, traz aí ele amanhã. Não. Contrataram pessoas para estar dentro da piscina. Adaptaram a aula. Mas eu, no caso, fui a pessoa mais feliz do mundo de ver meu filho, que tem 8 anos, que não sabe nadar, nadando do lado de um menino de 8 anos que sabe nadar. Mas a aula do meu filho é adaptada. Então, tem mesa, tem espaguete. Aí tem algumas pessoas, de novo, trazendo conhecimento. Então por que não faz aula com a de 3 anos, já que ele está nesse estágio? Porque está errado, porque ele tem 8. Ele, de novo, só não tem condições de nadar igual aquele menino ainda. Mas se der a oportunidade, eu não sei até onde ele vai chegar. Então eu não posso partir do pressuposto, não, ele nunca vai nadar porque ele tem uma deficiência. E a gente fez isso. Muitas mães inscreveram os filhos de natação sobre esse formato. A equipe de natação abraçou essa causa e fez de uma forma impecável. E aí que veio a ideia da gente fazer um festival de inclusão na natação. O que seria um festival de inclusão? Metade seria com deficiência, metade sem deficiência. E a gente contou com uma consultoria especializada nisso, né? Que veio nos ajudar a entender como isso acontecia na prática. Porque eu sempre achei que meu filho ia participar de uma competição e ia ser pro forma. Uhum. Por quê? Mas só de participar algum dia já era
para mim já ia ser o máximo. E aí eles me disseram, também me ensinaram uma coisa, não, as crianças competem por nível de habilidade. Então, às vezes, e a gente tem aqui no caso, uma criança com 4 anos com autismo, que nada melhor que uma criança que não tem nenhuma deficiência. Então, o nível de habilidade nela, naquela modalidade na piscina, é mais alta. Então, ela vai competir com os que têm aquele nível de habilidade e vice-versa. Então, a gente fez um festival com nível de habilidades, crianças com e sem deficiência competindo, e foi um evento de demonstração, mas a repercussão foi maravilhosa. Os feedbacks que eu recebi de mães que não queriam trazer o filho com medo de que eles poderiam ser, como se diz, olharem estranho para eles, ou falarem, ai, o que ele está fazendo aqui? Ai, por que ele grita? Por que ele balança a cabeça? Porque as crianças têm comportamentos que não são muito naturais, assim, né? Na verdade, não são naturais, não são muito padrões, como a Romine falou. E aí o feedback foi, eu nunca imaginei o bem que faria para o meu filho. Ele está feliz da vida. Quando é o próximo? Ah, que legal. Incrível, né? A gente teve feedback de mães que mostraram a criança tomando banho com medalha, dormindo Nossa, com a medalha. dando muito legal. Dando beijo na medalha, Lindo, botando a né? medalha no Isso. coração. Demais, Então, demais. um efeito para as crianças e para as famílias. Porque a gente percebeu também nesse processo que tem muitas famílias que acabavam não trazendo a criança para o clube. Sim. Por falta de opção de atividade e por medo de expor a criança ao preconceito, a alguma agressão, alguma fala cruel de alguma outra criança, que a gente sabe que às vezes acontece. Então a mãe acaba super protegendo aquela criança e tirando daquele ambiente. E o que a gente quer é o contrário, que a criança se sinta bem dentro desse ambiente paulistano, que a família não deixe de trazer a criança. Não, Traga, que a gente tem que se adaptar. Exato. e eu acho que isso é positivo também para crianças sem deficiência. Né? Sim. Eu me lembro, eu era garoto, fui uma vez com meus pais para os Estados Unidos ali com 6, 7 anos de idade. Já era sócio do clube, inclusive. E eu fiquei surpreso lá com a quantidade de cadeirante que eu vi, crianças com síndrome de Down, né? Que eu percebia que eram diferentes, mas eu não tinha visto muitos, né? Eu era bem garoto. Aí eu perguntei para minha mãe, eu falei, nossa, mas o que acontece? Que aqui nos Estados Unidos tem tantos cadeirantes e tantas crianças com Down. Ela me explicou o que era, tudo. Ela falou, não é que aqui tem mais do que no Brasil, é que aqui eles saem de casa. Por quê? Porque a sociedade está pronta para recebê-los, né? Ela está adaptada. É isso. Meu marido teve a mesma percepção. Nossa, o Pedro demorou muito para andar. Nossa, nos Estados Unidos tem muito cadeirante. Acho que a gente vai trazer o Pedro para cá. Eu falei, não. Se você se olhar, não é que tem um percentual maior nem nada. É que aí as pessoas vivem fora de casa. Elas não estão escondidas, né? E então eu acho que, como a Beta falou, trazer o diferente... Quando vai deixar de ser um diferente no sentido do desconforto? Quando não virar mais uma exceção. Então, quanto mais a gente trazer a diversidade para dentro do clube, quanto mais criança diversa tiver, mais as crianças novas vão aprender a conviver e vão crescer com isso. Meu filho estudou aqui no clube, foi maravilhoso. Eu sempre recebi feedback das mães que como o Pedro fez bem para elas, como desenvolveu valores e princípios e realmente saber lidar com algo diferente, achar uma forma de se comunicar com ele. A vida é feita de desafios, né? Então, desde pequeno, você conseguir lidar com uma coisa que é diferente e abraçar e respeitar e amar aquilo que é diferente, foi um aprendizado que eu tive muito grande aqui no Recanto, na escola do clube, por exemplo. E você ter comentado, né, essa frase que você gosta muito, repete pra gente, Cris. Nada sobre nós. Nada né? sobre nós sem nós. Pois é, né? Eu acho que é essencial, porque a gente tem que ouvir. Não adianta a gente querer buscar soluções aqui no clube sem ouvir, né? A gente fala que existe uma diferença entre você falar de preconceito ou falar sobre preconceito, né? Quando você sente, você fala sobre. Quando você é uma espectadora, você fala de, né? E eu acho que para a gente fazer trabalhos concretos, né, a gente precisa falar sobre. E para isso a gente tem que ouvir.
Claro. Né? A gente tem que ouvir as pessoas com deficiência, né? As mães de crianças com deficiência. A gente tem que ouvir as pessoas que passam por situações de racismo, por situações de sexismo ou qualquer outra situação. Etarismo. Né? Para a gente conseguir promover mudanças práticas, né, aqui no clube. Então, acho que a escuta ela é essencial nesse processo. Né? Nossa, muito bom ponto mesmo. E agora, assim, nós temos um canal novo, como ficou claro aqui no debate, o CAP, ele é para todos, né? E é por isso que é o nome do nosso podcast. E aí já queria aproveitar, e indo para o encerramento, anunciar que a nossa comissão, além de nós 4 e do Paulo Guazelli, acaba de ganhar um reforço aí de muito peso, que é o tetracampeão mundial Mauro Silva. Que lindo. Topou o desafio, estará conosco aí. Maravilhoso. Nessa temporada. Melhor e que notícia. logo eu acho que vai ser um convidado nosso aqui para com bater certeza, um papo, né? Com certeza. Com certeza. Ele tem muito que agregar. Ele tem muita coisa para contar, os anos que ele viveu na Espanha, Verdade. né? O futebol, ele é um ambiente inclusivo, mas ao mesmo tempo racista também. Né? E eu acho que eu quero ouvir como que é a trajetória dele dentro do clube, né? Sim. Por que ele voltou da Espanha e escolheu o paulistano e qual a experiência dele frequentando aqui depois de adulto, porque é diferente do menino que nasceu aqui dentro do clube como eu, como a Beta, a família dela, você já é acostumado com aquilo, né? Mas você... Ele não, né? Ele não, você entrar depois de já uma pessoa madura e conhecer esse microcosmo aqui, deve ter bastante coisa legal para contar para nós. Com certeza. Com certeza. Foi um ganho absurdo para nossa comissão. Uma pessoa que tem muito conteúdo, muito a acrescentar, eu acho. Então tá aí, Maurão, tá feito o convite, a gente espera você numa próxima edição. Com certeza. Estamos ansiosos. Bom, obrigado, Beta. Obrigado, Cris. Obrigado, Romine. Prazer. Foi um prazer estar aqui. com vocês aqui. Essa é a primeira edição do que eu espero que seja uma longa série. Este foi o podcast CAP para Todos. Paulistano Rádio.